E não esquece de dar seu like aqui, você que está nos assistindo, dê seu like, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. É sempre a tarefinha aí que você tem que fazer, né? Sempre que você tem que... essa é a tarefa aí que você deve executar. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E ativar as notificações, né? Claro, para ficar sempre ligado aí no que a gente vai postando no canal, tá bom? Glórias a Deus. Vamos ouvir então a palavra de Deus. Salmo 40. Vamos ler aqui o Salmo 40, versículos do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. A primeira palavra que a gente lê aqui, nessa leitura que a gente fez, a primeira palavra é a seguinte. Olha lá, o versículo 1. Esperei. A primeira palavra. Esperei. Essa é uma palavra que a gente não gosta muito. Não gosta nada. A gente não gosta nem um pouco, né? Esperar. Prova disso é que quando a gente vai ir a algum lugar e tem que esperar, se começa a demorar um tempinho maior do que a gente espera que demore, a gente já começa a reclamar. A gente já começa a ficar nervoso, a gente começa a andar de um lado para o outro, né? Tanto até no culto. Se o culto demora um pouquinho mais do que é previsto, né, para acabar, nossa, é uma agonia. A gente começa a se coçar, a gente começa a se remexer lá no banco. É uma coisa incrível. Ninguém gosta de esperar. O interessante é que o salmista começa o salmo dizendo: esperei. Só que há uma diferença. Você esperar e ainda esperar com paciência. Porque às vezes a gente espera, mas espera nervoso, reclamando. A gente espera obrigado. Há momentos da nossa vida que a gente só espera, só aguarda, porque é o jeito. Se não esperar, não vai resolver o que tem que resolver. A gente vai perder alguma coisa. Aí a gente acaba esperando por obrigação, contra a vontade, não é? Mas o salmista coloca aqui: esperei com paciência. Ele esperou voluntariamente. Ele esperou com tranquilidade. Será que você consegue fazer isso hoje? Esperei com paciência. Vamos
ouvir Deus falar um pouco com a gente a respeito disso. Um pouco não, acho que muito. Muito. Porque este é um dos desafios mais difíceis, né, da gente vencer. Esperar. Não só esperar, mas esperar com paciência, com fé. Esperar com tranquilidade. Esse mundo que a gente vive é um mundo tecnológico, um mundo do botão. Você aperta o botão para tudo. É um mundo inteligente. Tem casa inteligente. Você chega na sua casa e fala lá com uma assistente pessoal numa caixa, né? Ativa, liga a luz, abre a cortina do meu quarto, liga o ar-condicionado. Você abre um aplicativo no celular e ativa lá uma rotina e diz: estou chegando em casa. Quando chega em casa, as luzes já estão acesas, as cortinas já estão abertas, a cafeteira já fez o café, não é? A televisão já está no canal que você quer. Tudo no automático. Tudo de forma inteligente. E com isso, a gente desaprende, a gente deixa de saber o que é esperar. E quando tem que esperar, a gente não suporta. A gente não suporta esperar. A gente não suporta isso. Se eu perguntar hoje, se eu fizer a pergunta aqui e falar, escreva aí no chat, mande mensagem aqui para a rádio, você gosta de esperar para ser atendido pelo médico? Gosta de esperar para o dinheiro cair na conta? Você gosta de ligar pro seu chefe e ele fala: olha, espera aí, espera 2 dias que eu deposito o seu salário. Vai cair atrasado, mas espera que vai cair. Quem é que gosta? Quem é que gosta de esperar na fila para pagar uma conta no banco? Tanto é que hoje a gente prefere ter o aplicativo no celular. A gente prefere os bancos digitais, porque o banco digital não é preciso ir à agência, não precisa ficar na fila, não precisa esperar o gerente, não precisa nada, é só você pegar o celular e resolver tudo, né? Para nós entendermos a lição que Deus quer nos dar, para aprendermos o que Deus quer nos ensinar, primeiro, o que é esperar em Deus? O que é esperar em Deus? Nós temos que entender o seguinte: as circunstâncias são frutos da vontade de Deus. Ou, podemos dizer, resultado da vontade de Deus. Nós temos que entender também o seguinte: a vontade de Deus é diretiva, também pode ser corretiva, também pode ser permissiva. Tem coisas que acontecem que é vontade permissiva. O que é uma vontade o que é vontade permissiva, né, de Deus? É quando Ele permite que aconteça algo. Não estava no projeto dele, não era, vamos dizer assim, o objetivo de Deus, mas Ele permite que aconteça. Ele permite que aquilo passe a acontecer em sua vida. Geralmente,
consequência de alguma coisa, de algum pecado. Deus não quer que a gente sofra, mas se a gente peca, Ele permite que venha o sofrimento porque é consequência do nosso pecado. Deus não quer que a sua família seja amaldiçoada, mas a gente pregou aqui sobre a maldição, e Deus permite que a maldição se instaure em sua casa porque é consequência de seu pecado. Então, é vontade permissiva do Senhor. E aí existe também a vontade que é corretiva, que Deus traz aquilo para a nossa vida para nos corrigir. E a gente deve aceitar a disciplina de Deus como filhos amados. Hebreus, nos ensina a respeito disso, falando que nós devemos aceitar a disciplina de Deus, porque a disciplina dele é para nos ensinar, é para nos tornar pessoas melhores, é para nos fazer pessoas melhores. Apocalipse 3, quando Deus fala com a igreja de Laodiceia, o que ele fala para aquela igreja? Lá no versículo 21, que ele corrige todo aquele que ele ama. Então vão acontecer coisas em nossas vidas que é vontade de Deus para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos ensinar. E a gente tem que aprender a esperar tudo isso passar, o tempo certo de acabar. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Deus disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Enquanto suportam esta disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Se somos filhos, vamos ser corrigidos, vamos ser disciplinados. E aí outra coisa que a gente tem que fazer, além de entender que tudo que acontece em nossa vida é produto, é resultado, é fruto da vontade de Deus, nós também temos que entender a lição de cada coisa que está acontecendo em nossa vida. Você tem que procurar entender o que Deus quer te ensinar com o que está acontecendo. Você tem que olhar para o que você está vivendo agora e procurar entender qual é a lição que Deus está te passando, o que Deus quer te ensinar com o que você está vivendo agora. E podemos dizer que esperar é contar com a realização, com o cumprimento da promessa, com a realização daquilo que foi dito que seria feito. E quem espera em Deus tem fé. O interessante é que espera com paciência aquele que tem fé. Ouça Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aqui é uma pessoa que tem fé. Porque veja só, aqui é uma pessoa que espera com paciência. Porque veja só o que diz.
A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha só, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé está ligada a essa atividade, vamos dizer assim, de esperar. A fé está ligada à espera. Quando você tem fé, você consegue esperar com paciência. Por quê? Porque você vê a realização daquilo que você espera com os olhos da fé, antes mesmo de ter sido realizado. Interessante que quando nós estamos esperando em Deus, nós não nos precipitamos. Tem muita gente precipitada, tem muita gente fazendo coisa de forma impulsiva, precipitada, porque não consegue esperar, não consegue acreditar, não tem fé. Repito, só espera quem tem fé. Porque quando você espera, você já viu com os olhos espirituais a realização daquilo que lhe foi prometido, daquilo que foi falado a você que aconteceria. Só espera no Senhor com paciência aquele que confia, aquele que acredita na palavra de Deus. Porque ter fé é acreditar, é confiar na palavra do Senhor. Eu gosto do texto de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte: pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Ou seja, há um propósito para todas as coisas. Tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito de Deus. Se você reconheceu Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, pode ter certeza que tudo que acontece em sua vida tem um propósito, tem um objetivo. No entanto, tem pessoas que são muito eufóricas, pessoas que são apressadas. E ser apressado, ser eufórico, impulsivo, precipitado, são antônimos, né? Sim. De fé. Hã? Antônimos de fé. Todas essas características são características de uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa apressada, impulsiva, né? Precipitada, eufórica. São pessoas que não têm fé, não conseguem esperar. Elas não entendem por que tem que esperar. Porque para esperar tem que confiar. Você espera com paciência, com tranquilidade. Vamos trazer um exemplo. Por que a gente, quando a gente escuta, olha, você vai ter que esperar tantos dias para acontecer? Porque a gente não tem a certeza de que aquilo vai acontecer. A gente não tem, a gente se incomoda, tem que esperar. E aí vem, será que vai acontecer mesmo? Será que o dinheiro vai realmente cair na minha conta? Será que o juiz vai julgar ao meu favor? Será que o médico vai chegar mesmo na hora? Será que eu vou ser atendido? Há uma dúvida nisso daí, por isso que a gente não gosta de esperar.
Agora, quando o salmista, vamos bater muito nesta tecla, porque é o que Deus quer que a gente aprenda hoje. Quando o salmista diz, esperei com paciência, espero com paciência no Senhor, ele está dizendo, eu confio que na hora certa, e a hora certa não é a nossa, é a hora de Deus, vai acontecer. Então, a pessoa eufórica, precipitada, a pessoa impulsiva, ela não entende, não confia para esperar em Deus. Aí elas se antecipam e acabam caindo num abismo, porque fazem as coisas do modo delas, do jeito delas. Do jeito delas. Quem lembra do bezerro de ouro? O bezerro de ouro aqui é um grande exemplo para nós. Vamos ler a passagem lá em Êxodo. Êxodo capítulo 32. Vamos abrir a Bíblia aí. Você que tem a Bíblia, abra e acompanha essa leitura, tá bom? Vai acompanhando tudo aí. Você tem que se certificar de que o que está sendo pregado está realmente na Bíblia. É o que eu sempre ensino. Mesmo quando eu estou pregando, você tem que acompanhar a Bíblia. Tem que acompanhar na Bíblia. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Olha só que interessante, o homem querendo que o outro homem faça Deus, né? Não sabemos o que aconteceu com este Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Aí olha só, Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e levaram a Arão. Ele recebeu o ouro e derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quem não espera em Deus, cria para si bezerros de ouro. Cria para si bezerros de ouro. Quando nós não esperamos a ação divina, quando nós não esperamos em Deus, tudo que fazemos torna-se bezerros de ouro. Repito, quando nós não esperamos em Deus, quando nós nos precipitamos, fazemos as coisas ao nosso modo, tudo que fazemos torna-se bezerro de ouro. Será que hoje tem bezerros de ouro aí na sua casa que devem ser destruídos? É a pergunta que Deus faz para nós. Tem bezerro? Olhe para dentro de si e não se ache mais santo do que realmente você é. Seja sincero, seja sincera, observe a sua vida. Será que tem bezerro de ouro aí que deve ser quebrado? Porque se você tem feito do seu jeito, ao seu modo, você está construindo bezerro de ouro e ele deve ser quebrado. Nós teríamos aí outros exemplos. Eu gosto também
para esse tipo de mensagem, né, de esperar em Deus, eu gosto também de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 13. Vamos abrir aí. 1 Samuel capítulo 13. Quando a gente não espera em Deus, a gente comete erros. Olha só, exemplo de outro erro. 1 Samuel capítulo 13. Deixa eu abrir aqui também na minha Bíblia para a gente ler, que está demorando um pouco para carregar. 1 Samuel capítulo 13. O rei Saul não esperou pelo profeta e fez o que não deveria ter feito. Não esperou e fez o que não deveria ter feito. Vamos ler a partir do versículo 8. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia o instruído, mas ele não chegou. E vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmax, prontos para a batalha. Assim pensei: se os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti a obrigação de oferecer o holocausto. Olha só o que Samuel responde: você agiu como um tolo, respondeu o profeta Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá. Por quê? Porque ele desobedeceu. Aí vem aquela expressão: é melhor obedecer do que sacrificar. Quando esperamos, nós obedecemos. Quando agimos de forma precipitada, agimos como tolos, como loucos, como fez o rei Saul. Desobedeceu fazendo aquilo que não era para ele fazer. Tem gente que não consegue esperar e acaba fazendo coisas que não deveriam fazer e depois perguntam para Deus: por que isso está acontecendo? E Deus fala para você hoje: porque você não soube esperar, você não aguardou, você não esperou como deveria. Hoje Deus quer que a gente mude. Porque quando se fala em esperar, fala-se também em esperar, vem a segunda palavra do Salmo, né? Do Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência, com tranquilidade. Isso significa que não é esperar desanimado. Não é para você esperar com desânimo. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Tem que aguardar, tem que esperar, porque senão construo o bezerro de ouro. Tem que esperar, porque senão eu vou fazer coisa errada. Essa espera aí Deus não recebe. Oi? Essa espera
Desse jeito, Deus não recebe. Deus não recebe. A gente tem que esperar confiante. Eu falo por mim, você está falando isso aí agora, de esperar com confiança. Deus só me deu. Eu falo mais por mim porque o pastor Henrique, ele entendeu desde o começo, né? A perda do nosso filho, do primeiro filho, Deus usou para me ensinar. Para me ensinar o Henrique, por consequência. Olha que interessante, pastor Henrique. Quando a gente não espera, nós sofremos e quem nos ama, quem é da nossa família, sofre junto. Sofre junto. Eu queria, no meu tempo, e não foi dessa forma. Deus me ensinou muitas coisas, né? Todo mundo já sabe, é um testemunho antigo, tem no YouTube e tudo. Fiquei grávida por 1 mês e meio a primeira vez e perdi. Não foi de uma forma bem traumática. E aí eu queria, urgentemente, um outro bebê para aplacar a minha dor, o meu luto. E o Henrique, com muita calma, com muita paciência, disse um dia para mim: meu amor, nós não vamos ter outro bebê. Enquanto você não aprender que tem que esperar. Esperar, ô palavrinha chata. Que coisa mais desconfortável é esperar, né? E aí eu fui orando e eu queria de qualquer jeito. Deus não me deu. Mas eu esperei, aprendi nesse tempo e esperei. Durante 4 anos esperei para que, enfim, quando Deus percebeu que eu estava confiante, que eu tinha chegado nessa espera da qual o pastor Henrique está falando agora. Esperar com confiança, esperar crendo. Aí Deus falou: bom, agora você está pronta. Aí me deu até antes do tempo que a médica tinha imaginado, que a gente tinha programado para começar a tentativa toda. Deus nos surpreendeu e nos deu um grande presente de Natal, que foi a Isadora. Está aí com 1 ano e 7 meses. Esse filme passando na minha cabeça, eu tive que interromper aqui a mensagem para dizer: tem testemunho vivo de que quando a gente espera, confiando, o negócio acontece, o milagre acontece. Então você não pode esperar com desânimo. É o que eu tenho que fazer. Não tem outra coisa. E aí é aquele negócio, né? Se acontecer, é lucros. Se não, fazer o quê? É uma desistência disfarçada de fé, né, Henrique? Fazer o quê? Isso não é fé. Isso não agrada ao Senhor. Devemos esperar com alegria, com ânimo. Esperei no Senhor com paciência, perseverança, alegria. Não adianta você ficar ouvir essa mensagem e falar: fazer o quê? Então vamos esperar. Não. Que remédio, né? As pessoas falam assim: que remédio, né? Fazer o quê? Romanos capítulo 15, versículo 5. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Que Deus complete o seu coração de alegria, de ânimo. Amém. Você falou muito rápido. Romanos capítulo 15, versículo 5. Versículo 5. Tá. Romanos capítulo 15, versículo 5. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, glória a Deus, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Não se pode pedir paciência a Deus, não se pode pedir ânimo, não. Deve pedir. Tem um povo que inventa isso. Né? Deve pedir. Para que você vai pedir? Onde você vai achar? Só em Deus. Jesus, obrigada, Senhor. E não adianta você esperar cheio de ansiedade. Não adianta você esperar cheio de ansiedade. Foi o que o rei Saul fez. Estava ansioso porque os filisteus estavam ali prontos para batalhar.
estava ansioso e o profeta não chegou na hora que disse que ia chegar. Aí foi lá e cometeu o pecado de fazer o sacrifício que não era para ele fazer. Jesus. Não era para ele fazer. E olha só que Deus fala em sua palavra, Filipenses capítulo 4, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Eu gosto muito deste versículo aqui. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ao invés de você ficar ansioso, enquanto espera, faça culto. Ore ao Senhor. Oh, glória a Deus. Agradeça pelo que você já tem. Lindo, aleluia. Louve pelo que você ainda vai receber. Glória a Deus. Ao invés de ficar ansioso, se coçando, se mordendo, andando de um lado para o outro, faça culto. Comendo aos montes, engordando. Né? Faça culto. Vai orar. Vai louvar. Eita, papai, glória a Deus. A espera deve ser com tranquilidade. Tem que ser com paciência. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque a paciência é a capacidade de esperar sem desespero, sem loucura, sem precipitação. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem queixas, aleluia. que é o importantíssimo, que é o ponto que a gente também deve dar bastante ênfase, né? Sem questionar. Eu lembro de Jairo, né? Jairo vai pedir socorro ao Senhor Jesus. Marcos capítulo 5, Jairo pede ajuda a Jesus porque a filha dele estava morrendo, estava nas últimas. Quando ele vai até Jesus, ele fala, olha, venha porque minha filha está nas últimas, ou seja, está morrendo. E aí Jesus fala, vamos sim, vamos lá na sua casa. E no caminho, uma intrometida se mete lá no meio do milagre de Jairo, né? Faz uma pausa na caminhada, na trilha que Jairo estava fazendo, porque era a mulher do fluxo de sangue. Vai falar, não, se eu tocar na veste do Senhor Jesus, eu serei curada. E aí, quando ela vai tocar em Jesus, é bem o caminho que eles estavam fazendo, que Jesus estava fazendo até a casa de Jairo. E nisso, ela toca em Jesus, ele para. E nesse tempo que ele para, a Bíblia não fala mais de Jairo. A mulher do fluxo de sangue, ela toma a cena. Uhum. Só fala dela. E fica aquele negócio, quem me tocou? E os discípulos, mas a gente está no meio de uma multidão e o Senhor pergunta quem me tocou, ele fala, não, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Glória a Deus. Saiu um negócio aqui diferente, o toque foi diferente, foi com fé. Oh, glória. E aí ela se manifesta, ela fala, fui eu. E aí Jesus, filha, vai em paz, a tua fé te salvou, te curou. Glórias a Deus por isso. Só que neste meio tempo, não se fala mais em Jairo, não se fala mais na filha de Jairo. E aí quando tudo acaba, quando eles começam a caminhar de volta, quando eles retomam ali a caminhada para a casa de Jairo, chega a notícia, olha, não perturbe mais o mestre, não incomode mais a Jesus, porque a sua filha morreu. E o interessante, o que me chama a atenção em tudo isso, é que enquanto Jesus está ali procurando, querendo saber quem o tocou, ele já sabia, mas ele estava ali perguntando para que a mulher, vale a gente destacar isso, para que ela se declarasse, para que ela se manifestasse, porque Jesus já sabia, ele sabia de tudo, ele sabe de tudo. Glória a Deus. Então, nesse meio tempo, Jairo ficou de lado, não se fala em Jairo.
A Bíblia também não escreve que Jairo falava: Jesus, deixa isso para lá, minha filha está morrendo. A Bíblia não mostra Jairo querendo que Jesus deixasse a mulher de lado. Aí eu falo que essa espera, né, este momento em que Jairo fica ali de lado, enquanto Jesus realiza o milagre daquela mulher, eu chamo de estação da adoração. Glória a Deus. Onde Jairo fica de lado, apenas esperando o momento dele retomar a caminhada com Jesus até a sua casa. Só que no momento que estava acabando o tempo da espera ali, chega a notícia: sua filha morreu. Aí Jesus fala: fique tranquilo, ela só está dormindo. E a caminhada é retomada. Então não adianta você apenas... não adianta você esperar com ansiedade. Tem que ter paciência, tem que ter fé. Não adianta questionar. Enquanto espera, é o momento certo de adorar. Enquanto você está esperando, louve. Glória a Deus. Enquanto você está esperando, adore. Deus, o Senhor é bom. Adore. Adore. Oh, Deus, O momento de lindo, esperar, Senhor. podemos criar essa frase: o momento de esperar é o momento, é o melhor momento para adorar. Enquanto esperamos, é o melhor momento para adorarmos, para louvarmos ao Senhor. Não é? Glória a Deus. Aleluia. Aprendemos Glórias isso. a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar, Aleluia, meus irmãos. Jesus. Vamos esperar com paciência, adorando, louvando, bendizendo ao nosso Deus Jesus. Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E olha só as promessas que Deus nos faz enquanto esperamos. A promessa do Senhor é fortalecimento. Fortalecimento. Lembra de Filipenses? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Olha o versículo 11 de Filipenses capítulo 4. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Qual é o segredo? Esperar no Senhor. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Quando você espera com fé, com alegria, enquanto você está adorando, Ele está te fortalecendo, Ele está te enchendo de vigor, está te enchendo de alegria. Aleluia. Quem espera Glória a Deus, com tranquilidade, com fé, com alegria, é fortalecido. Aleluia. Glória a Deus. É fortalecido. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Versículo 2 de Salmo 40. Tirou-me de um poço de desespero, Meu Deus. de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Porque devemos continuar esperando com tranquilidade, com alegria. Não só pelo que o Senhor vai fazer por cada um de nós, não só pelo que o Senhor vai realizar em nossas vidas, mas em primeiro lugar porque Ele nos libertou, nos tirando do poço de desespero, do poço, do atoleiro de lama que é o pecado. Enquanto estávamos longe de Deus, quando não servíamos ao Senhor, estávamos em um poço de desespero, sem saber o que fazer, para onde ir. Estávamos como um carro desgovernado, né?
estávamos sem direção, vivíamos sem um propósito. Em Jesus encontramos o propósito para a vida, encontramos a alegria de viver, encontramos grandes promessas para continuarmos de pé, porque por mais que o diabo venha para matar, roubar e destruir, Jesus vem para nos dar vida e nos dar plenamente. Então devemos esperar com paciência, com alegria, com fé, porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos resgatou das garras de Satanás, nos tirou debaixo do jugo do pecado e nos dá a sua eterna graça, o seu eterno amor. Aleluia. Ele colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. O que isso significa? Jesus é a rocha. Quando ele pergunta para Pedro, para os seus discípulos, quem eles diziam que ele era, Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala: o que revelastes não é da carne, mas sim do céu. E digo que sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que nos colocou sobre a rocha que é Ele mesmo, e esta rocha é inabalável, não pode ser destruída. E quando nós estamos sobre esta rocha, os nossos passos, os nossos pés são firmados. O salmista diz em Salmo 119 que a palavra do Senhor é lâmpada, é luz, ilumina os nossos caminhos e nos impede de tropeçar, de cair, de nos machucar. Então continue esperando em Deus, porque só nele há a garantia de você chegar no fim desta trilha sem se machucar, sem cair. Espere com paciência em Deus, porque foi Ele quem te deu um novo cântico. Aleluia. Olha só o versículo 3. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Continue esperando em Deus, sabe por quê? Porque Deus quer fazer de você um testemunho para que outras pessoas passem a louvar e glorificar o nome dEle por causa de você. Aleluia, Jesus. Por causa do seu exemplo. Aleluia. Por causa da sua vida. Seja então motivo de louvor a Deus. Aleluia. E não de vergonha. Por causa do seu desespero, por causa da sua falta de fé. Oh, Deus poderoso. Seja motivo de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias Já acabou? Já. Já acabou. Oh, gente, que mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Como é bom a gente aprender da palavra do Senhor, receber ajuda, ensino, receber conselhos deste Deus maravilhoso. Gente, como nós somos amados, né? Você está sentindo isso agora, meu irmão? Você está sentindo isso agora, minha irmã? Quanto você e eu somos amados? É tremendo sentir esse amor, que coisa maravilhosa, glória a Deus e aleluia. Como é bom quando a gente aprende a esperar com confiança. Gente, esse Deus é tremendo. Existem várias situações na vida da gente que a gente não compartilha, né? Algumas coisas Deus nos manda compartilhar, outras não, mas Deus é fiel. Eu falei dessa história da espera pela Isadora. Que tremendo, né? O que Deus fez comigo, quanta coisa Deus me ensinou. De lá para cá, eu tenho sido muito menos impulsiva. Deus, queridos, Ele não muda a nossa personalidade.
Ele nos usa da maneira que nós somos, mas é claro, melhorados. Deus muda aquilo que você deixa Ele mudar. Então, Ele te dá domínio próprio. Sabe, nosso pastor Florisvaldo querido ontem estava falando no culto de doutrina sobre os frutos do Espírito Santo. Dentre eles está o domínio próprio. E a gente precisa ter também domínio próprio, porque para esperar. E esse domínio ele traz confiança, ele tira ansiedade. É um remédio maravilhoso para a vida do cristão. Eu tenho aprendido muito a ter domínio próprio. A Aline Souza da Paraíba, querida, amada, colocou aqui, o pastor Henrique sereno. O Henrique sempre foi. As pessoas veem o Henrique quieto e falam assim, nossa, ele é tão sério, ele deve ser bravo. Uma vez um amigo nosso, missionário querido, amado, chegou para mim e falou, nossa, pastor Henrique deve ser bravo, né? Ele deve brigar com você quando qualquer coisa não sai direito. Eu falei, não, muito pelo contrário. Pastor Henrique aprendeu a ser calmo, extremamente calmo. Com as coisas que ele já passou, que a família dele já passou, ele aprendeu a esperar no Senhor por completo. Sabe, e eu, estando casada com ele, aprendi também. Glória a Deus, tenho aprendido. O que Deus tem que me ensinar em particular, é claro, que Deus fala comigo. Deus mostra exclusivamente, né? Olha, isso aqui é pra você, Glaucio. Isso aqui não tem nada a ver com o Henrique, não. Isso aqui eu tô falando com você. Mas Deus fez do pastor Henrique um homem calmo. Vejam, eu disse calmo. Não com o desejo de desistir. É diferente. Ele espera confiando. E eu tenho aprendido isso também. Queridos, pelo que você espera? Você espera por justiça? Você foi caluniado? Você está sofrendo, né? Por conta de uma calúnia, de uma fofoca, seja qual for o problema. Às vezes a gente tem um problema no qual a gente é colocado. Colocam a gente jamais desejou estar ali, mas pessoas, às vezes por falta de vigilância, colocam a gente num problema. A gente fala algo, entendem errado, e aí está instaurada a confusão. Se o seu problema é esse, Deus também vai agir. Deus vai advogar ao seu favor em 2018. 2018. Mas para o meio de 2018, eu passei por um problema terrível, que poderia ter abalado a minha fé, poderia ter abalado a minha vida como obreira, o meu ministério. Irmã Luciene, pastor Henrique, estiveram comigo nessa. E eu fui caluniada. Disseram que eu falei, eu não falei. Disseram que não, mas ela fez errado, ela orou errado. Eu não orei. O que eu fiz? Fiquei em silêncio. Passou um tempão. Eu chorava direto. Eu orava. Pastor Henrique ali comigo e falava, sim, você pode chorar, você pode orar. Foi uma coisa que me entristeceu muito. Porque é interessante que nunca vem, né? Sempre vem daqueles que a gente menos espera. Pessoas sábias, pessoas que poderiam me ensinar muitas coisas. Pessoas, gente muito mais velha do que eu, que poderia me ensinar muita coisa. E eu fiquei calada, não desisti de trabalhar, não desisti. Se fosse antes, olha para vocês verem como são as coisas, né? Se fosse antes de toda essa história, de eu aprender a esperar até a chegada da Isadora, se fosse naquele tempo em que eu era mais impulsiva, eu teria desviado. Eu teria saído do caminho do Senhor. Pode ter certeza. Olhando para a Gláucia de antes, né? Porque eu achava que eu tinha fé antes de passar por toda essa história da perda do primeiro bebê. E aí eu passei por tudo isso e o Senhor Jesus me acalmando todos os dias. Quando dava vontade de chorar, eu me entristecia e eu falava, Senhor, me dá o refrigério. E o Senhor me dava. Porque não adiantava eu falar. Quem inventou, quem entendeu uma coisa errada que eu nem falei, me falaram que eu falei, eu não falei, foi uma bagunça. Não queria explicação, sabe? E aí eu fiquei calada. Quando eu estava grávida, de 5 meses, foi que o negócio se resolveu. Para honra e glória do Senhor. Se resolveu do jeito que o Senhor quis.
Deus é fiel. Eu não fui querer me justificar. Teve um momento que... Porque às vezes, queridos, tem situações que o silêncio fala mais. A gente tem que aprender a ficar em silêncio. E ficar em silêncio faz parte da espera. Ficar em silêncio, vocês veem que é uma coisa que eu não consigo fazer, né? Misericórdia. E aí, meus irmãos, o meu silêncio era esse. Eu desabafava com o Senhor Jesus. Deus colocou tudo no lugar. Eu estava grávida de 5 meses. Deus fez o negócio. Deus colocou tudo no lugar para a honra e glória dele. Foi tremendo. Dói, né, Karina? Dor da mentira dói. Doeu em mim, me queimava. Mas Deus é bom. Tudo foi resolvido. Ele advogou ao meu favor. Foi gente da igreja, gente que tinha que me orientar, que me dava cobertura espiritual, que se levantou. Mas Deus mostrou que a pessoa errou, Deus fez a coisa acontecer, olha, tremendo, pronto. Então, não tem nada que a gente decida esperar no Senhor com confiança que não se resolva. Não tem. Eu não sei, você pode falar assim para mim, pastor, mas eu não tenho mais força, porque, olha, você esperou o quê? Sei lá, quase 1 ano, né, Henrique? Foi, quase 1 ano. E doeu muito. Aí você fala assim, pastora, mas eu tô há 10 anos, eu tô há 15 anos, não se preocupa não, Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Deixa Deus fazer, confia nele. E o que você precisa para passar por essa espera, ele vai te dar. Todo dia o refrigério. Gente, eu estava lavando louça, estava fazendo minhas coisas sozinha em casa. Henrique aqui na rádio, irmã Luciene também. De repente, sabe, dava aquela vontade de chorar, aquela tristeza. Eu lembrava da decepção, eu começava a chorar. E orava. Aí parava, Deus me dava o refrigério, me consolava. No outro dia eu lembrava, chorava de novo. E assim foi. E Deus sempre me sustentando. Então, não importa. É restauração que você precisa. É uma defesa do Senhor. Deus tem tudo para você. Enquanto a situação não se resolve, Ele te dá força. Ele te dá o refrigério. Foi isso que nós aprendemos hoje. Que palavra gloriosa. Ai, que Deus lindo, gente. Ai, que Deus poderoso. Vamos lá? Vamos orar. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Deus, obrigada. O Senhor é tão tremendo. O Senhor é tão maravilhoso. Jesus, Tu és tremendo. Tu és um Deus... Senhor, que amor é esse? Que amor é esse, meu Deus? Quantas pessoas, Senhor, entristecidas a ponto de desistir. Que o Senhor renovou hoje. Que o Senhor deu entendimento. Obrigada, meu Deus, em todos os momentos. Nós temos tido oportunidade para aprender que nós somos a igreja. Nós somos a Tua casa. Nós somos um povo que pode ter força, buscar força em Ti para orar, para clamar. Meu Deus, e ver o milagre acontecer. Obrigada, Senhor, nós não estamos sozinhos. Hoje mais uma vez o Senhor nos amparou, nos pegou no Teu colo. Hoje mais uma vez o Senhor nos abraçou. Senhor, seja qual for a espera, ela tem um fim. Aleluia. É espera por porta de emprego, a porta vai se abrir. É espera, Senhor, para sair do leito de hospital, para ter a cura da enfermidade. Vai acontecer. Aleluia. É espera, Senhor, pela restauração de um casamento. Meu Deus, isso vai acontecer, porque o Senhor vai dar estratégia, porque o Senhor vai bradar, aleluia. Oh, meu Deus, é a espera, Senhor, por um socorro financeiro, como nós mesmos aqui estamos necessitando, mas vai acontecer, meu Deus, em nome de Jesus. A espera da provisão, Senhor, a provisão vai chegar, Pai, e a ousadia do cristão é agradecer pela bênção que não tocou, é agradecer pela bênção que ainda não viu, mas que está
sendo preparada, está sendo derramada. O Senhor vai dando uma ordem ao nosso respeito e toda a bênção necessária vai chegar. Senhor, a defesa, Pai querido, numa causa que a gente às vezes julga impossível, numa causa como essa que eu citei, Senhor, de calúnia, de injustiça. Meu Deus, a última palavra que o Senhor precisa dar. Senhor, uma palavra contrária à palavra do médico, contrária à palavra do advogado aqui da terra, do juiz. Isso vai acontecer. Meu Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, por coisas que a gente não pode ver com os nossos olhos. Aleluia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque, meu Deus, o teu povo vai se levantar. Teve uma irmã aqui que disse que está no jejum, está na consagração. Meu Deus, são 20 estados que já declararam colapso também, Senhor, no sistema da saúde. Mas, Pai, essa coisa vai mudar. Em nome de Jesus, o teu povo vai despertar. O teu povo vai orar. E o milagre vai acontecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. É um Deus de misericórdia. Aleluia. Obrigada. Senhor, hoje o Senhor deu tudo que cada filho precisa. Ainda que seja mais estratégia na batalha, ainda assim o Senhor deu. Obrigada, meu Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, eu te amo. Senhor, o teu povo te ama, Pai querido. Nós te adoramos e queremos sempre mais de ti. Obrigada por esse culto. Eu quero te agradecer por cada vida que o Senhor tocou. Eu quero te agradecer por cada um que entendeu, Senhor, a palavra, entendeu o ensinamento de hoje. Te agradeço, Senhor, pela vida, pela saúde do pastor Henrique, Senhor, que se dispõe, Pai querido, cada vez mais, Senhor, a se deixar ser usado por ti. Estudar e entender, Senhor, a tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida dele, pela nossa família, pelo cuidado que o Senhor tem, Pai querido, conosco. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Assim, Senhor, mais uma vez, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.